seus modos sutis, imperceptíveis, invisíveis, que tentam adentrar nossa vida, nosso coração, nossas comunidades, com o propósito de impedir o avanço do Senhor na recuperação do seu testemunho no meio do seu povo. É Nós muito temos triste, responsabilidade muito nisso. triste. Nós não somos um povo passivo. Nós temos responsabilidade. Por isso precisamos exercer a nossa vocação. Então, deixe-me colocar esse texto e aqui vamos prosseguir. Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Então vamos recapitular alguns pontos aqui. Primeiro, aqui no versículo 1, a palavra esmorecer. Amados irmãos, preste bastante atenção. Veja que o assunto está descrito. O que o inimigo quer é fazer com que a gente desista. Porque como os filhos de Deus são uma minoria, eu imagino 5%, por tudo que eu estudo, eu tenho esse número, que é o que meu coração reafirma. E essa minoria é constantemente magoada pelos familiares, pelos amigos, os mais próximos, não procurando fazer ele esmorecer, como ele disse. E se a gente não se apega ao trabalho e ao relacionamento com o Espírito Santo, e relacionamento aqui, entenda que é a oração. Oração é se relacionar com o Espírito Santo, não é ficar repetindo um texto de uma forma intelectual, mas sim uma conversa espontânea que o próprio Espírito Santo nos faz desenvolver para pedir para o Pai as coisas que Ele quer que a gente faça, a vontade dEle. Um filho de Deus quer fazer a vontade do Pai, a todo momento. E ele não pode se distrair com o mundo. E o mundo procura distraí-lo, agredi-lo, rejeitá-lo, como cuspiram no rosto de Cristo, como bateram, como o crucificaram. O Filho de Deus passa por essa cruz, mas sabe que essa cruz tem um objetivo super nobre, como foi a cruz de Cristo, que é da vida eterna, que é ter o amor de Cristo, estar em Cristo, Cristo estar em nós, nós vivemos para a glória de Deus e transformando a imagem e semelhança de Cristo. Como falamos ontem na nossa live sobre transformação da mente, e também como nós vamos acompanhar aí por 9 lives extraordinárias de início de ano, a frutificação na vida de Jacó, que é uma muito interessante história, e nós temos que nos ver nessa história. Escrito no primeiro versículo, essa parábola aqui não é sobre uma viúva. A viúva é uma figura que o Senhor Jesus vai usar. Essa viúva, ela representa esses remanescentes. Essa parábola é uma parábola escatológica. Observe, uma parábola sobre o dever de orar. Sempre e nunca esmorecer. Aqui você encontra a batalha, aqui você encontra a crise. Vamos observar essa crise. Essa palavra esmorecer está completamente desgastado, está emocionalmente fragilizado. Irmãos, irmãs, vocês concordam comigo que nós somos o país mais ansioso do mundo? Isso é objeto de estudo. Isso aí já é conclusão estatística. O Brasil é o país mais ansioso do mundo.
O que significa dizer que é um país emocionalmente onde as pessoas se sentem inseguras, impacientes, medrosas, depressivas, opressivas. E o quanto de tudo isso tem atingido a sua vida, porque esse é o trabalho de Satanás, de desgastar, de fragilizar. Eu estava escutando um irmão que está passando por uma grande crise no seu casamento. E então ele estava me dizendo, compartilhando comigo, como seus pastores estavam conduzindo a situação que envolve ele e sua esposa. Todas as técnicas que os pastores usaram estavam baseadas em psicologia. Irmãos, os psicólogos, não fiquem tristes comigo, não estou falando mal de vocês. O que eu estou falando mal, ou expondo aqui, é o fracasso do ministério pastoral nos nossos dias. Porque entrega para os psicólogos. O psicólogo ele tem a capacidade de investigar, de procurar, por meio da narrativa, encontrar as fendas, as brechas e tratar. Esse é o papel do psicólogo. Discernir o mundo espiritual é papel dos profetas e dos mestres, daqueles que exercem a vara e o cajado no meio do povo de Deus. É disso que eu estou falando. Então, como não tem vara, não tem cajado, vamos às técnicas. E é isso que está acontecendo. Irmãos, nós precisamos de um retorno urgente para os princípios da palavra de Deus. Nós temos que ser uma igreja bíblica. Nós não temos que ser uma igreja de conceitos psicológicos, de conceitos teóricos. Nós não temos que ser uma igreja dentro do padrão da cultura atual, da cultura de... Então, igreja não é lógica, não é cultura, não é nada que seja de origem mental. A igreja é um organismo vivo, é uma vida espiritual, é viver no Espírito de Cristo, é morrer para as coisas do mundo e ressuscitar em Cristo para uma vida eterna. Isso é realidade. É lógico que os nossos olhos, os nossos ouvidos não vão ver, mas nós temos a certeza. Isso é vida espiritual. Aí inicia uma vida espiritual. Procure em Deus e receba o Espírito Santo. de coach. Se tem uma coisa mais satânica, mais maligna que Satanás tem procurado introduzir no meio do povo de Deus, é que coach é ministério. É o ministério do inferno, é ministério satânico, é ministério maligno. Olha a Na advertência. obra de Deus, nos assuntos espirituais, não há espaço para aventureiros, ilusionistas, profissionais da mentira. É o que mais tem hoje. A obra de Deus, ela tem que ser edificada por homens que têm liberdade de entrar diante do trono, quebrantados, esmagados. Homens que têm fome de Deus. Homens Tem que que têm ser o fome nosso da caso, filho presença de de Deus. Deus. Homens que têm o assombro da visão celestial nos seus corações. E não profissionais da mentira, que têm como único propósito atrair as pessoas atrás deles. Então, amados irmãos e irmãs, Satanás tem procurado desgastar. Ele está procurando desgastar a sua vida. Eu sou testemunho disso. Porque ele me ataca. E ele ataca a mim, ataca qualquer cristão verdadeiro. Porque qualquer cristão verdadeiro tem Cristo dentro dele. E Satanás percebe isso. E faz com que as pessoas mais próximas desse cristão venham atacá-lo. Como aconteceu com Cristo. Aconteceu com Paulo. Desgastar o seu casamento, os seus relacionamentos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Qual é o objetivo desta parábola? É orar e não se permitir ser desgastado. É você ter vida espiritual profunda em Deus. O Senhor coloca aqui dois pontos importantes, eles são paradoxais. Orar e não esmorecer. Por quê, meu irmão, minha irmã?
Por que você se sente emocionalmente desgastado nesse tempo? Digo para vocês com todo respeito, tem a ver com o espírito dessa era, com as potestades dessa era. É isso que Satanás está fazendo, todo esse desfalecimento